em nossos corações. Use o teu servo com ousadia. Assim que clamamos e te agradecemos. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1, a partir do versículo 43 até o versículo 51. João, capítulo 1, de 43 a 51, assim nos diz: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é uma passagem que fala de chamado, uma passagem que fala de uma pessoa que tem um chamado transformador, um chamado que iria mudar a vida dessa pessoa para todo sempre, um chamado especial, um chamado de Jesus. Aqui na passagem, Jesus faz um convite simples, mas é um convite profundo: segue-me. Esse chamado mudou a vida de Filipe e de Natanael. E ainda hoje, irmãos, esse chamado ecoa como um convite transformador para mim e para você. E é importante lembrar que nós vivemos num mundo onde as pessoas estão ainda buscando significado para suas vidas. Eu tenho repetido esse tema algumas vezes, porque as pessoas estão, como diz a palavra de Deus, como ovelhas perdidas, como ovelhas sem um aprisco, sem um local onde se identificar, um local onde possa ter segurança. E elas jamais terão isso enquanto não ouvirem esse chamado do Senhor Jesus. E é por isso que nós precisamos compreender isso. Imagine um guia turístico que ele vem e te chama, mas em vez de apontar o caminho, ele convida você a segui-lo para experimentar algo que é extraordinário, que é algo totalmente novo, que é algo diferente, algo que você nunca viu. É esse o convite de Jesus. Quando olhamos aqui para esse contexto dessa mensagem, a passagem ocorre no início do ministério de Jesus, quando ele começa a chamar os seus discípulos para segui-lo. Filipe e Natanael, como muitos outros, eles eram galileus, uma região que era desprezada na Judéia. E é curioso, eu me lembro que lá no seminário eu aprendia que a religiosidade ali na região da terra de Jesus, de Israel, de Judá, se assemelha muito à religiosidade que às vezes a gente vê no Brasil.
onde era o centro religioso, que era Jerusalém, as pessoas cumpriam todos os ritos, as pessoas tinham todas as formas e elas estavam conectadas com todos os trâmites litúrgicos, todas as cerimônias, mas elas tinham uma atividade religiosa superficial, porque elas achavam que aquilo tudo bastava cumprir as regras, que elas cumpriam perfeitamente, as regras religiosas. Mas a tendência é de que quando você saía do centro, ensinava o meu professor lá de teologia do Novo Testamento, aliás, introdução ao Novo Testamento, quando você vai mais para a periferia, a religiosidade das pessoas ela é mais profunda, as pessoas são mais propensas à entrega do coração delas àquele tipo de religião. Você nota isso no catolicismo que existe, por exemplo, lá no Ceará, em Juazeiro, do Padre Cícero, você vai ver as pessoas entregues ali, né? E em outras formas de religião também se dá assim. As pessoas que não estão muito conectadas com o centro da cidade ou com o centro religioso, que normalmente são nas cidades, que estão mais na periferia, elas são mais focadas religiosamente. A mesma coisa acontecia lá naquela região de Judá. E o Senhor Jesus Cristo, ele não chama ninguém de Jerusalém, mas ele chama as pessoas da Galileia. São pessoas que não tinham propriamente a lei decorada, todas as regras, mas tinham um profundo senso de espiritualidade. Quando nós olhamos para esse texto e nós vemos o chamado de Jesus, uma outra característica é que o Senhor Jesus Cristo escolheu também pessoas simples, pescadores. Escolheu publicano, pessoa desprezada, no caso de Mateus, chamado Levi na época. Então o Senhor Jesus Cristo escolhe pessoas de fato simples, numa região de comunidades familiares realmente pobres. E aí, nós vemos aqui que, como disse uma vez João Calvino, Cristo escolheu pescadores e homens simples, mostrando que a força do Evangelho não está na habilidade humana, mas no poder do Espírito Santo, e que a escolha de pessoas comuns como Filipe e Natanael revela a soberania de Deus em chamar aqueles que o mundo muitas vezes despreza. A palavra, e aí vou entrando, mergulhando aí nesse texto, quando o Senhor Jesus Cristo diz, segue-me, isso é tanto um convite como uma ordem. Jesus Cristo não diz, você deseja me seguir? O Senhor Jesus Cristo chega para ele e diz, segue-me. Jesus não apenas sugere um caminho, mas ele convida Filipe a se comprometer com uma nova vida. Natanael inicialmente estava cético, mas ele é convencido pela onisciência de Jesus, que demonstra conhecê-lo de uma forma íntima, ao dizer, vocês notam o texto? Eu te vi quando estavas debaixo da figueira, versículo 48. E aqui temos uma informação interessante. Essa expressão debaixo da figueira, alguns estudiosos vão sugerir que Jesus Cristo estava se referindo ao momento específico de oração ou estudo da lei. Era uma expressão que as pessoas usavam. A pessoa, ela parava para orar, ela parava muitas vezes debaixo de uma figueira e elas começavam a ler, às vezes pegavam os filactérios, ou lia alguns textos bíblicos, ou recitavam textos do Antigo Testamento e faziam as suas orações debaixo da figueira. Virou uma expressão, né? Quando a pessoa dizia, em vez de dizer eu estava orando, eu estava lendo a palavra, eu estava debaixo da figueira. Virou uma expressão para quem estava no momento devocional, né? O que nós temos aqui
Quando o Senhor Jesus Cristo diz que viu Natanael debaixo da figueira e chama Natanael de um homem sem dolo, né? Quer dizer, Jesus Cristo faz um elogio a Natanael, é porque Natanael ele não estava descansando à sombra de uma figueira. Natanael estava orando debaixo da figueira. Natanael estava fazendo sua devocional, estava clamando ao Senhor, estava exercendo sua função de judeu dentro da sua espiritualidade, e Jesus Cristo viu isso de onde ele estava, na sua soberania, na sua onisciência. E quando ele fala que ele o viu debaixo da figueira, Natanael se quebra. Eu vi você debaixo da figueira, eu vi você orando, eu vi você buscando ao Senhor. Eis aí um homem sem dolo. Martin Lloyd Jones vai dizer que o chamado de Cristo é irresistível, porque ele não apenas conhece as nossas ações, mas também os nossos corações, que a sua onisciência, ela convence até os mais céticos. Havia também um dito naquela região: pode vir coisa boa de Nazaré? Ele não inventou não veio, era um dito. Pode vir profeta de Nazaré? Pode vir alguém bom de Nazaré? Aí Felipe diz: vem e vê. E aí quando ele diz, quando o Senhor Jesus Cristo, ele fala ao coração ali de Natanael, né? É algo impressionante. Quando Felipe diz, vem e vê, essa frase, na verdade, reflete uma prática judaica de aprendizagem. Vem e vê. Felipe, ele não está tentando convencer Natanael. Ele não usa argumentos filosóficos, mas ele convida Natanael a ter uma experiência direta com Jesus. E é isso que é o evangelismo simples. A evangelização, como diz Sproul, o convite de Filipe mostra a simplicidade do evangelismo: apontar para Jesus e confiar que Jesus se revelará ao coração daqueles que o buscam. Você e eu, nós não temos a missão de transformar corações. A nossa missão é dizer: vem e vê, vem e veja Jesus, vem e veja o Evangelho, vem e veja o que ele fez na cruz, olhe para a cruz, olhe para Jesus, esse é o Evangelho. E aquela pessoa, à mercê da soberania e da graça de Deus, vai ser alcançada por esse Evangelho. É um chamado. Irmãos, Jesus Cristo, ele nos ensina muitas coisas importantes sobre esse chamado. Primeira coisa que nós deveríamos colocar em prática e ver nas nossas vidas à luz da compreensão desse texto que nós tivemos agora, que esse é um texto de chamado, esse é um texto de mostrar Jesus, esse é um texto de convite, e esse é um texto de promessa de Jesus, e compreender que esse chamado é um chamado à obediência. Jesus toma a iniciativa em nos chamar para segui-lo. Segue-me. Você se lembra quando Jesus te chamou? Segue-me. Quando você compreendeu que agora você era um discípulo de Jesus? A eleição de Deus se manifesta no chamado pessoal de Cristo. Ele não escolhe com base no mérito humano, mas por sua graça soberana, disse Calvino. E ele chamou Filipe,
E ele chamou Natanael através de Filipe. E ele tem chamado a todos nós. Vem e segue-me. Para que você seja um discípulo dele. Mas para que você atenda a esse convite amoroso de Jesus, mas ao mesmo tempo uma ordem. Para que você compreenda que seguir a Jesus é a melhor coisa da sua vida, mas que essa melhor coisa da sua vida exige compromisso. Segue-me. Venha seguir-me. Você vai ver coisas maravilhosas, mas você também vai morrer por minha causa. É o que ele ensinaria para aqueles discípulos depois. A palavra de Deus diz que aqueles discípulos, eles ouviram o chamado do Mestre de maneira tão profunda, que quando o Espírito Santo entrou no coração deles, eles entregaram a vida à obra de Deus, de tal maneira que eles estavam dispostos a dar a própria vida, a derramar o próprio sangue, a permitir que seu sangue fosse derramado na cruz, de cabeça para baixo, como foi Pedro, fosse jogado no óleo quente, como foi João, mas Deus não permitiu que ele morresse ali. E tantos outros que foram queimados, estrangulados, jogados do pináculo do templo, como foi Tiago. Eles estavam dispostos a isso, porque a mensagem do serviço ao Senhor transformou o coração deles. Eles estavam felizes naquilo, mas mais do que felizes, a felicidade e o preenchimento e a identificação que eles tinham em Cristo fazia com que eles se comprometessem até as últimas consequências com aquele evangelho. Você está disposto a se comprometer com Jesus Cristo até as últimas consequências? Atender o chamado de Jesus significa abandonar as nossas próprias prioridades para poder segui-lo. Filipe, que era provavelmente um homem simples da Galileia, encontrou um propósito eterno ao seguir Jesus. Deus transformou a vida de Filipe. Ele se casou, teve filhas. A Bíblia diz que suas filhas eram profetisas. Muitos conhecem a história de William Carey, pai das missões modernas. Quando Carey sentiu o chamado para levar o evangelho à Índia, enfrentou oposição e dificuldades. No entanto, ele respondeu ao chamado de Deus com obediência e o seu trabalho transformou gerações. Assim como William Carey, devemos confiar no chamado de Deus, um chamado soberano que nos leva a um propósito maior. A pergunta que eu faço para você é: onde Jesus está te chamando para segui-lo? Porque hoje ele está te chamando. Mas também não é apenas um convite para a obediência, mas também é um convite para testemunho. Jesus, o chamado de Jesus inclui não apenas obedecê-lo, mas compartilhar a fé com outros. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. A Bíblia que eles tinham era o Antigo Testamento. O Evangelho está lá no Antigo Testamento também. Você lê o Evangelho em Isaías, você lê o Evangelho em Gênesis, o capítulo 3, o versículo 15, aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Você vê Moisés profetizando a respeito do Messias. E aí, Filipe vai dizer: nós descobrimos quem é ele, aquele que Moisés profetizou, o Messias. Filipe não guardou a sua experiência para si mesmo. Ele imediatamente procurou compartilhar com um amigo. O Evangelho não é algo para ser guardado como aquele que é um tesouro privado, mas é uma mensagem pública que exige proclamação. E é interessante isso,
Porque eu me lembro que quando eu me converti, na igreja as pessoas falavam sobre evangelização e que eu tinha que evangelizar as pessoas. E eu ficava com vergonha muitas vezes. Ficava com vergonha de falar do evangelho. E aqui nós vemos Filipe contando para Natanael, com alegria, nós vimos aquele de quem Moisés fala. Porque era amigo, porque ele o amava. O ponto é, você ama o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua esposa que não é crente, o seu marido que não é crente, o seu colega, o seu vizinho da porta do lado da sua casa, o seu colega de trabalho, você ama aquela pessoa que ainda não conhece a Jesus. Se você ama, você deve falar com entusiasmo para ele. Vem conhecer Jesus. Vem conhecer Jesus. Tenha uma experiência pessoal com Jesus. Porque ele morreu na cruz para te salvar, para te redimir. Irmãos, que nós possamos, de fato, entender que Jesus Cristo revela a sua identidade àqueles que o seguem. Mas ele quer que você seja obediente ao chamado e quer que você dê testemunho às outras pessoas. Você deve testemunhar o que o Evangelho tem feito na sua vida. A sua intenção, quer dizer, a intenção de Jesus é demonstrar na sua vida e na vida daquelas pessoas que você vai trazer quem ele é. Lembra do texto? Vou botar aqui em cima. Em verdade vos digo, versículo 51, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que visão! A promessa de Jesus, que eu e você vamos ver Jesus Cristo na sua glória. Você quer ver Jesus na sua glória? O grande prêmio de quem crê no Senhor Jesus Cristo é ver a face de Cristo. O grande prêmio não é meramente ir para o céu. Por que ir para o céu é maravilhoso? Porque os novos céus e a nova terra serão de fato maravilhosos. Não é porque eles têm conforto, não é porque não tem doença, não é por causa dessas coisas. De fato, terá conforto, terá o trabalho que não dá calo na mão, que não faz a gente sofrer. Não terá enfermidade, não terá sofrimento, não terá violência, não terá essas coisas. Mas por que o céu é maravilhoso? E por que os novos céus e a nova terra são maravilhosos? Porque lá está a presença de Cristo e nós veremos a face do Senhor Jesus. Você já ouviu o chamado de Jesus? Você crê nessas promessas de Jesus? Se está firme nas promessas de Jesus? Se você ouviu o chamado dele em obediência, se você tem testemunhado do Evangelho, você pode crer nessa promessa. Creia com firmeza que um dia você vai ver o Filho do Homem na sua glória e os anjos subindo e descendo sobre ele. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus aplique aos nossos corações o ensino da sua palavra. Vamos orar? Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, pela tua graça em nossas vidas. Senhor, queremos clamar a ti, que o teu Espírito Santo abra os nossos corações, abra as nossas mentes, os nossos ouvidos ao teu chamado, ao chamado do teu santo Filho Jesus Cristo. Segue-me, e que nós possamos ser discípulos, seguidores de Jesus,
que nós possamos ouvir esse chamado, que nós possamos atender esse chamado em obediência, que nós possamos testemunhar desse chamado para as outras pessoas e dizer: vem conhecer Jesus, quão maravilhoso é o Senhor Jesus. Ó Deus, que nós possamos dar bom testemunho, que nós possamos, Senhor, mostrar às pessoas que não existe nada melhor do que o Evangelho, que não existe nada melhor do que pertencer a Ti, que os bens materiais, o conforto desse mundo não são nada, Senhor, e que estamos dispostos, Senhor, a deixar isso tudo de lado, Senhor, pela glória de ver a face do Teu Santo Filho Jesus no último dia. Abençoe, Senhor, cada um que aqui está, cada família aqui representada. Nós clamamos, Senhor, a Tua bênção em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Vamos ficar em pé, irmãos?